Olá pessoal, boa noite. Eu espero que todos vocês estejam bem, em paz. E bem, hoje a razão dessa nossa transmissão, dessa nossa live, está sendo transmitido pelo meu canal no Facebook e também está sendo subir essa mesma mensagem para o YouTube, tá bom? Raul, boa noite. Eu espero que vocês não estranhem o título. O título tem a ver com suicídio, né? E bem, eu quero começar essa nossa transmissão hoje falando de um assunto que aconteceu comigo há mais ou menos umas 3 semanas. Eu estava sozinho em casa, passando final de semana sozinho, e na noite de sábado para domingo, bom, eu tenho os meus hábitos, as minhas orações, os meus exercícios espirituais, enfim, e aconteceu um negócio muito interessante. A minha relação com o plano espiritual é uma relação bastante fraterna, simples e sem muita complicação. E algumas pessoas sabem da minha relação mais próxima com a equipe espiritual que nos assiste, aquele que nos guia através do nosso trabalho. E, bem, enfim, é um sacerdote, desencarnou no interior de São Paulo há algumas décadas atrás, enfim, e é o que tem nos acompanhado e nos dado suporte em todos os nossos trabalhos, tanto na orientação diretiva do nosso grupo de trabalho, como também tem a disposição e a gentileza e a paciência de me aturar, né? Afinal de contas, para quem me conhece de perto sabe que eu sou uma pessoa que tem, enfim, sou um pouco difícil de convivência. Mas isso não é o problema, isso não é o grande problema. Você fica um pouquinho só comigo e depois tchau. Bom, então quero contar para você o seguinte: nessa noite aconteceu uma coisa inusitada. Sempre a sua comunicação é através da psicografia. E é uma relação bastante simples, e nessa noite, especificamente, ele me leva em... Como é que nós vamos chamar isso para ser didático? Um desdobramento, uma viagem astral, uma saída do corpo, não sei, chame como quiser, tá bom? Mas eu me desloquei em consciência, em plenitude de consciência, acompanhado por esta entidade. E depois eu tive o concurso de outras entidades dentro desse processo. Uma coisa extremamente simples, mas profundamente tocante diante das coisas que aconteceram nas 3 últimas semanas, inclusive hoje. Hoje aconteceu um fato também muito importante. E tem a ver, obviamente, com suicídio. É o tema que nós temos aqui hoje. No primeiro momento, o nosso mentor tem nos dito o seguinte, que o movimento espírita, de um modo geral, tem por hábito crucificar e colocar nas costas daquele que se suicida, quer seja por enforcamento, por envenenamento, por injeção letal, cortar os pulsos, enfim, intoxicação medicamentosa. As técnicas são inúmeras, né? E acaba empichando nessas pessoas uma culpa muito grande, uma responsabilidade. Significando o seguinte, que na próxima encarnação, eu vou falar rapidamente sobre isso, na próxima encarnação ele virá com este estigma do suicídio, tá? Muito bem. E aí a pessoa vem para essa encarnação com todas as suas mazelas, e com todos os seus traços inerentes os últimos processos quando ele desencarnou, tá? Ou vem com falta de ar, ou vem com dor de cabeça, ou vem com dor articular, ou vem com uma série de questões. Não estou aqui para julgar essas pessoas, e é uma orientação clara e precisa do nosso mentor neste quesito. Pois muito bem, ao me levar para essa região, aí como é que a gente chama essa região? Se a gente estivesse num filme ou num thriller de filme de terror, chamaria isso de Vale dos Suicidas, onde as pessoas, ou as entidades, ou as formas astrais, espectrais que lá vibram,
que lá permanecem ou que lá coexistem, são formas astrais hediondas, demoníacas, desconfiguradas ou coisa que o valha. Esta não foi a minha percepção e também foi a orientação do nosso mentor. O que você está vendo aqui, meu irmão, são pessoas que se suicidaram. E agora nós vamos perceber, vamos capturar as informações advindas deste bloco de estados de consciência que coabitam neste plano vibratório e vamos tentar entender um pouco sobre essa questão. E talvez você não saiba o que é passar por uma situação de suicídio. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei se alguns de vocês que estão aqui, o Ivan, o Gleison, o Raul, outras tantas pessoas que eventualmente estejam aqui, a Silvana, a Arlete, deixa eu ver quem mais está aqui, a Isabel. Tem bastante gente hoje aqui, pensei que era só eu que estava acordado. A Dalma, querida amiga, uma grande espiritualista, o Ivan, a Flávia, a Silvia, o Luiz Carlos. Nossa, tem gente pra caramba aqui. A Valéria, boa noite a você, querida. Então, o que eu quero refletir com vocês sobre isso? As pessoas que se suicidam, para elas, isso estou me referindo quase que à grande maioria dessas pessoas. A dor que estas pessoas sentem é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a morte é um alívio. E durante muito tempo na militância dentro da doutrina espírita, na convivência com o movimento espírita, eu sempre foi... O espírito é um covarde, o suicídio é um covarde, o suicídio é um covarde, quando vier na próxima encarnação, sempre com aquela coisa da culpa e com aquela coisa de uma responsabilidade, de algo, uma responsabilidade pela qual aquele indivíduo não era capaz de suportar. Você que está me assistindo agora, de repente eu transfiro a você uma responsabilidade, transfiro a você uma tarefa, você por alguma razão você se dispõe a cumprir essa tarefa, tá? Mas na hora efetiva de cumpri-la você se sente impossibilitado. Olha, na boa, eu não vou conseguir cumprir com essa tarefa. E não cumpre. E não a executa. Na nossa vida acontece exatamente a mesma coisa. Muitos de nós, todos nós quando encarnamos, e vou confessar a vocês, eu estou profundamente convicto de que a reencarnação é uma possibilidade. Eu vou repetir para vocês, a reencarnação para mim é uma possibilidade. Ela não faz parte do meu conjunto de crenças, ela faz parte das minhas possibilidades, daquilo que eu acho que é possível que isto seja viável, que isto aconteça, diante das experiências e das convivências que nós temos com as pessoas. Eu realmente tenho uma ação direta com pacientes de alta complexidade, principalmente no câncer. E tenho também a minha área de atuação naqueles indivíduos que têm algumas dificuldades com o seu comportamento. Em ambas as situações, pacientes de alta complexidade, com dificuldades de lidar com essa, que eu chamo de essa guerra na selva, e com aqueles indivíduos que têm dificuldades também de lidar com as suas questões comportamentais, existenciais. Isso quando eu falo existencial e comportamental, existe uma gama enorme de possibilidades. Eu quero me referenciar, por exemplo, às questões afetivas. Tem pessoas que não têm manejo, se envereda, se responsabiliza por uma questão afetiva, por um vínculo afetivo, por um casamento ou coisa que o valha, por uma paternidade ou por uma maternidade, e não consegue se responsabilizar por isso ao longo de sua história e começa a sofrer com isso. Alguns sofrem e passam por isso de uma maneira meio aos trancos e aos barrancos e vai embora. Outros encaram isso como uma dor muito profunda, uma dor de alma, uma dor tão forte, mas tão forte, que é tão incompreensível isso,
E quando eu digo dor de alma, eu posso... Talvez eu abra o meu coração aqui. Eu sei o que é dor de alma, porque eu já senti, já passei por uma situação como essa. E tive alguém que num momento muito oportuno, num momento muito específico, foi que me deu a mão, que me sustentou nesse processo. Então, dentro desse âmbito, dentro desse ambiente, tanto do ambiente terapêutico quanto do ambiente de convivência, eu convivi hoje com pessoas, tenho convivido ao longo desse tempo todo com pessoas que são potencialmente suicidas. E parece que eu não sabia, mas me parece que setembro agora é o mês que as pessoas refletem sobre essa questão. Confesso a você que eu não sei se é ou se não é, depois eu vou verificar. Pois muito bem. O que eu quero, não sei se eu quero concluir, mas eu quero refletir com isso. Que nesta etapa da vida de algumas pessoas, nós não temos o direito, absolutamente nenhum, de fazer qualquer tipo de julgamento com relação a essa atitude. Eu tive a graça e a satisfação nessa minha trajetória terapêutica de acudir algumas pessoas já com a corda no pescoço, né? De estar no telefone e o indivíduo está no banheiro, argolado, e eu tentando usando todos os recursos de convencimento, de influenciar aquele indivíduo para que ele seja demovido desta decisão e reflita um pouco mais sobre isso para que a gente possa conversar. Graças a Deus, especificamente, hoje é um grande amigo, querido e amado, e consegui fazer isso com essa pessoa. Foi uma única experiência, especificamente com relação à questão do suicídio. Mas algumas pessoas, a dor é tão grande, mas a dor é tão grande, mas tão grande, que ela finaliza a sua existência, vai para a erraticidade, e aí sim, eu tive a oportunidade de, nesta noite em que o nosso guia nos levou para esse local. Quando eu falo nosso guia, gente, eu não estou dizendo que este guia ele tenha qualquer arrobo de superioridade transcendente e tudo mais. Ele se parece muito comigo, né? É uma pessoa é uma entidade espiritual que gentilmente se aproximou de mim porque vibra no mesmo tensor vibratório, nem muito mais nem muito menos, tá certo? Não tem aqui nenhum querubim, nenhum anjo ascensionado e nenhum extraterrestre de outra galáxia, absolutamente não. Simples como eu e você que estamos conversando nesse momento. Ponto. E ele me disse o seguinte: aqui, neste plano vibratório, este estado de consciência, esta alma, este espírito, chame como quiser, tá? Ele vai ter um espaço, vai ter um tempo necessário para, dissociado do pesado fardo da matéria, conseguir ressignificar essas questões. A dor física, ela se abranda logo que de imediato. Se o paciente é um paciente que tem um processo degenerativo, paciente oncológico, por exemplo, que não suporta a dor por todas as questões, rapidamente ele consegue passar por esse processo e viver na erraticidade por um determinado tempo. Quando eu falo um determinado tempo, é só uma referência nossa aqui, porque nos planos dimensionais acima da terceira dimensão, o tempo ele fica interpolado com outras. O tempo, as coisas acontecem em outras dimensões ao mesmo tempo. Então esse entendimento de tempo, né, esse espaço entre dois eventos, o espaço existente entre dois eventos, que a gente denomina de tempo, né, o tempo ele separa um evento do outro, porque senão as coisas aconteceriam tudo ao mesmo tempo, né? Eu estaria falando para vocês agora, começando no entremeio e no fim desse vídeo. Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Então o tempo serve para separar vários eventos, né? E no plano espiritual essas coisas se interpolam. Então o entendimento de tempo no plano espiritual é diferente do nosso tempo agora. Apenas para ficar didático, esse tempo que essa entidade, que esse indivíduo precisa para essa condição naquele momento, dá a ele, esse momento, esse espaço, esse refresco para poder
refletir sobre estas questões. Pois muito bem. Então hoje, dentro dessas 3 últimas semanas, em particular ontem eu tive 2 experiências interessantíssimas, hoje tive mais uma, foi muito importante, foi por isso que eu me senti, o nosso guia me pede que tome, dê a saber, ele sempre usa algumas expressões mais formais, né? Não tão tecnológicas assim, ele fala, dê a saber às pessoas daquilo que você sabe, dê a saber, a única coisa que eu sei fazer é isso aqui, tá? Vou falar com o telefone, então estou fazendo aqui essa transmissão. Pois muito bem, e ele falou a respeito de no processo reencarnatório, as pessoas vêm sim, com algumas marcas específicas. Pois muito bem, vou falar dessas marcas agora. Esses indivíduos, em seguida, ontem eu me deparei com 2 casos muito interessantes, que estava no convívio com algumas pessoas, com alguns pacientes de alta complexidade, e a nossa relação de trabalho com esses pacientes me permite, em algum momento, prestar atenção naquilo que está acontecendo, no gesto, nas palavras, no semblante e eventualmente alguma fala, e eu consegui pegar 2 pessoas que estavam absolutamente prontas para o suicídio. E foi muito interessante, porque eu trouxe todo o sentimento, toda aquela coisa que foi elucidativa para mim. Eu não posso julgá-lo por isso, mas eu tenho condições de, neste momento, fazer uma reflexão a respeito disso com você. Tirar o paciente daquele ambiente onde ele estava e levá-lo para um momento do recluso e ter uma conversa com ele. Evidentemente, não falando que ele é um suicida em potencial, claro que não, evidente que não é essa a abordagem terapêutica adequada para isso, mas sim, dar a ele a entender que o momento que ele está vivendo é um momento muito difícil, é um momento de profunda dor. E é uma dor tão grande, mas tão grande, que ele não está conseguindo suportar. E que ele precisa, sim, de ter alguém que o carregue no colo um pouquinho, que o abrace, que faça com que ele transcenda esse processo de dor. E este acolhimento, este abraço, este cuidado, acrescido de uma intervenção terapêutica, seja ela qual for, este abraço, esse acolhimento, ele traz naturalmente um lenitivo, um alívio, a palavra é um sedativo, né? Não é um anestésico, é um sedativo, para que aquele possa passar por esse processo. Na hora que ele chora, na hora que ele desaba, ele desarma todos os gatilhos que vão desencadear, que vão deflagrar a morte, ele se remete ainda a um sentido de esperança. Essa é uma função que aquelas pessoas que lidam com comportamento, com terapeuta, que trabalham com esse tipo de paciente, têm essa abordagem, sabe como fazer isso de forma tecnicamente adequada. Quando eu digo tecnicamente adequada, passa obviamente pela via cardíaca, não é só um raciocínio técnico para lidar com o comportamento, mas você tem que ter a via cardíaca, o coração, a alma, o sentimento, para entender o que vai pela alma daquela pessoa. E consegui especificamente com esses 2 indivíduos fazer um trabalho super legal, e foi muito bom, foi muito bonito, e me coloquei à inteira disposição deles. E aí o mentor me falava a respeito das pessoas que às vezes têm uma urgente necessidade de reencarnar. As razões são inúmeras, né? Não vou discutir isso agora porque não é o momento. Tem uma urgente necessidade de reencarnar por razões de projeto reencarnatório. Isso aí demanda ou reflexões mais profundas sobre isso. E essas pessoas muitas vezes vêm com o esquecimento. E esse esquecimento hoje ele está fracionado basicamente em 5 níveis. E nós estamos vivendo agora uma quantidade enorme de crianças autistas. E hoje à tarde, a questão de algumas horas atrás, eu me encontro com uma pessoa, uma ex-aluna, ainda brinquei com ela,
você foi uma aluna minha, transgressora, eu sempre tive problema com você na sala de aula, às vezes até por sempre uma questão de disciplina até e tudo mais, mas eu vendo ela hoje, uma mulher bonita, sempre foi uma moça muito bonita, mas inteligente, já com duas formações acadêmicas, ocupando um cargo de destaque dentro da área jurídica, uma pessoa fabulosa, sensacional, e ela optou pela maternidade nessa etapa da sua vida e nasceu um filho, uma filha autista. E ela estava me contando sobre essas histórias e naquele momento, estava no meio do shopping, agora à tarde, e o mentor, guia, encosta e fala: agora é a hora de você fazer o teste daquilo que você ouviu, daquilo que você presenciou com relação a essa pessoa e a filhinha dela. E eu comecei a discutir com ela um pouquinho sobre essa questão e ela me deu exatamente todos os sinais de expressão desta criança com base naquilo que eu tinha visto e percebido naquele momento que transitava pelo Vale dos Suicidas, aquela região onde essas pessoas coabitam por conta da sua condição vibracional. E aí foi muito interessante que ela se sentiu motivada agora sim a pegar essa criança e resgatá-la na sua existência, trazê-la para um estado existencial onde ela se sinta perfeitamente segura. Olha, filha, estamos aqui, papai e mamãe, nós estamos aqui, você está numa família legal. Eu clamo por essa questão do ambiente familiar ser um ambiente seguro, onde o pai, a mãe, os filhos, unidos pelo amor, unidos pelo afeto, consigam dentro deste ambiente ressignificar as suas questões existenciais e também as suas questões reencarnatórias. Em particular, estas crianças hoje, eles falam, essas crianças que têm essa dificuldade adaptativa, na sua gênese reencarnatória, existe uma possibilidade de, numa encarnação anterior, ela ter passado por uma situação de profunda dor, cuja dor é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a morte sim, é um lenitivo. A morte é um bálsamo. A morte, o desencarne é o grande alívio que essa pessoa teve. Então eu estou compartilhando este vídeo com vocês. Não tem aqui absolutamente nenhuma conclusão, nada que possa levar-nos a talvez até uma divergência de ponto de vista. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Não foi essa a minha intenção e nem é a minha intenção, né? Mas para que a gente, pelo menos, quando olharmos para uma pessoa que é potencialmente uma pessoa que carrega a dor na alma pelas suas questões existenciais, quer sejam as dores físicas por uma doença ou por uma incompatibilidade sistêmica funcional, questões locomotoras, né? Eu vi também pessoas, dois tipos de pessoas também que me chamou bastante atenção, pessoas que carregavam ainda o estigma da dificuldade de ir e vir, questões locomotoras, né? E também as pessoas usuárias de ópio. O ópio, você sabe que é ópio, que é a substância extraída da papoula, que quando inalada ela produz um estado de entorpecimento e que tira o indivíduo da realidade. Tira tanto da realidade, mas tanto da realidade, aplaca tanto a sua dor naquele momento que, bom, ele vai naturalmente ir para uma questão, ir para um estado de mortificação. E vai chegar uma hora que não tem volta, realmente não tem volta mesmo, tá? Então, isso ficou muito marcado nesse momento, eu deixei de citar esse fato, de pessoas de formas astrais, espectrais, com dificuldades locomotoras da cintura para baixo, né? Meio andando ou se movimentando. A visão transcendente que me aparecia eram aquelas pessoas que se arrastavam. O estar se arrastando não é aquela imagem espectral que a gente vê em filme de terror, ou mesmo uma cena da Divina Comédia de Dante Alighieri, claro que não, né? Mas algo que ainda cravado
na estrutura na estrutura psíquica desse indivíduo, desse ser, desse espírito, dessa alma, seja como for, carregada ainda fortemente. Me pareceu algo que devesse ter acontecido, comparado com o plano terreno, algo que tivesse acontecido recentemente. Quando eu falo recentemente, eu faço referência ao nosso tempo tridimensional, né? Cujos eventos têm essa característica. Então, eu refleti bastante sobre isso, porque às vezes a gente fala, pô, o cara se suicidou, o cara é um covarde, o cara é um Zé Ruela, aquela criatura não teve coragem de... Então, por isso, eu coloquei esse título. Não cabe um julgamento. Cabe de mim, nesse momento, dos julgamentos que eu fiz, com certeza fiz, provavelmente você tenha feito, pode ser que sim, pode ser que não, mas você tenha feito, e que hoje eu peço perdão, peço desculpas por essa forma de pensar, por essa forma de ver isso, e hoje eu estou vendo isso de uma forma um pouquinho, vendo certamente de uma maneira diferente, e agora com um olhar mais atento. A vida é uma dádiva, é um bem, é algo que o Pai misericordioso nos concede e permite que através das nossas potencialidades e virtudes a gente consiga se expressar e ser, nesta existência, a expressão da divindade. Sermos nesta existência algo que realmente vale a pena. Tá certo? Então, eu espero que nenhum de vocês hoje queira se suicidar, nenhum de vocês queira cortar os pulsos ou se enforcar, mas que a gente possa sair. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou tomar, agora terminando essa live, eu vou tomar um vinho e vou ler um livro, fazer alguma coisa nesse final de noite, porque hoje eu li muito pouco, acho que li umas 3 ou 4 páginas, então vou aproveitar para ler um pouquinho hoje e aproveitar o final desse dia de forma gloriosa, porque amanhã é outro dia, chovendo ou fazendo sol, amanhã é outro dia. Eu deixo a cada um de vocês que esteve aqui, eu não consegui ver todos que estão presentes neste espaço aqui. Gente, tem gente pra caramba. A Marise, o Evandro, o Luiz Antônio, a Patrícia, a Priscila, a Vládia. Olha que legal, pessoas mais que estão... Olha que legal, a Deise... a Patrícia Conte, o Celso Lima. O Celso, boa noite. Celso, eu preciso falar contigo, velho. Nós temos um assunto sério para tratar, tá bom? Eu gostaria de trocar um assunto contigo, assunto de política que não cabe agora aqui, tá bom? Deu uma reunião de trabalho. Gente, mais uma vez, um beijo carinhoso para todos vocês. Fiquem com Deus. Que os sonhos de vocês sejam sonhos reveladores e inspiradores, e que a vida de cada um de vocês seja abençoada, seja iluminada, seja próspera e seja feliz, tá bom? Beijão a todo mundo, fiquem com Deus, tchau, tchau.